No Umbandeiros de hoje vamos falar sobre o Dia da Umbanda. Minha cachimba tem mironga, minha cachimba tem dendê, minha cachimba tem mironga, minha cachimba tem dendê. Quem duvida da minha cachimba que venha ver, que venha ver. Quem duvida da minha cachimba que venha ver, que venha ver. Antes de continuar o nosso vídeo, eu vou pedir para você que está nos assistindo, já deixa o seu like. Se ainda não se inscreveu, se inscreve no nosso canal e faça do Umbandeiros o seu canal de Umbanda dentro e fora do terreiro. Antes de iniciarmos o tema de hoje, gostaria de fazer alguns esclarecimentos sobre o dia, a data comemorativa. 15 de novembro, Dia Nacional da Umbanda. O dia 15, então, de novembro é comemorado em todo o Brasil como Dia Nacional da Umbanda. É um dia que foi instituído pela presidente Dilma Rousseff, foi em 2012, pela Lei 12.644, que decreta 15 de novembro, Dia Nacional da Umbanda. E ele deve ser comemorado anualmente por todos os umbandistas. Essa decisão ela foi publicada no Diário Oficial da União no dia 17 de maio de 2012, tá bom? Umbanda é uma religião que combina sincretismos, tradições dos orixás, espíritos de origem indígena, cigana, oriental e outros graus de diferente evolução. Antes de adentrarmos na questão de Umbanda, então, em que momento nasceu a Umbanda? Tá? Não é isso que nós vamos discutir aqui, é sobre as origens da Umbanda. A Umbanda ela nasce no dia 15 de novembro de 1908. Esse momento é um momento em que ela é criado o seu ritual, no momento em que surge a sua doutrina, no momento em que ela é idealizada. É isso que nós vamos falar então, 15 de novembro de 1908, tá? Em 1908, um rapaz chamado Zélio Fernandino de Moraes, ali da região de Niterói, que tinha apenas 17 anos de idade, começou a passar mal. Ele tinha fortes dores no corpo, comportamentos estranhos, e a família não sabia como tratar o Zélio. Por isso a família mandou o Zélio para o seu tio, o Dr. Epaminondas. Ele era um médico com uma especialidade diferenciada, que ele tomava conta do sanatório. Então, ou seja, a família já achava que Zélio tinha problemas mentais, né? E o médico, com a sua especialidade peculiar, o Dr. Epaminondas, ele examinou o Zélio várias vezes, muitas vezes ele olhou e observou, fez muitos exames, e ele infelizmente chegou, felizmente, óbvio, à família e disse que esse rapaz não tem nada, né? Que ele não pode ser tratado como loucura. Então o Zélio ele foi encaminhado para um outro tio da família. A família de Zélio era uma família muito religiosa, um tio que era padre católico. Ele fez várias vezes, 2, 3, 4 vezes exorcismo. Esse padre, ele teve que dar o veredito à sua família que não tinha nada que ele pudesse fazer pelo rapaz, pelo Zélio Fernandino de Moraes. Não existe exorcismo que cure as suas dores e a sua forma de agir. O Zélio normalmente acordava à noite com muitas dores, né, como eu falei no início do texto, falando línguas que ninguém entendia. Ele mudava seu comportamento, muitas vezes se comportava como um velho e às vezes como alguém muito forte. E a mãe do Zélio levou a inúmeros lugares, levou inclusive a benzedeiras, e uma dessas benzedeiras ela incorporou uma entidade que se nominou como Tio Antônio, e ele então disse, incorporado no corpo da benzedeira, que esse rapaz tinha uma missão, que mais cedo ou mais tarde iria entender qual era essa missão. Ainda com dores e sem saber o que fazer com o Zélio, sob seus ataques,
sobre a qualificação técnica, aliás, dos ataques de Zélio. Ele estava sofrendo muito. Então alguém disse, isso deve ser coisa de espíritos. E no dia 15 de novembro de 1908, o Zélio então foi encaminhada para a recém-fundada Federação Espírita de Niterói, e ali teve uma sessão espírita de doutrina kardecista. Os médios começaram naquele momento a incorporar espíritos de ex-escravos e índios. Esses começaram a ser convidados a se retirar do local, né? Porque estavam incorporando ali espíritos de ex-escravos e de índios, né? Isso na sessão espírita que houve ali na recém-criada Federação Espírita de Niterói. E naquele momento o jovem Zélio, ele incorpora um espírito, e esse espírito pergunta: por que expulsam esses humildes? Os humildes a qual ele se referia, obviamente, os negros e os índios que estavam incorporando naquela sessão. E alguém lhe pergunta então: e quem é você para perguntar? E a entidade incorporada no menino Zélio diz: se é preciso que tenha um nome, pode me chamar de Caboclo das 7 Encruzilhadas, porque não haverão caminhos fechados para mim. E um médium clarividente ali presente, ele diz: por que você se identifica como caboclo? Se o que eu estou vendo são vestes, você está vestido com vestes europeias, com vestes clericais. Então o caboclo diz: o que você está vendo são restos de minha última encarnação. Eu fui o Frei Manuel de Malagrida, queimado na Santa Inquisição. E essa entidade que veio fundar a religião de Umbanda, Frei Gabriel de Malagrida, ele veio manifestar-se como o Caboclo das 7 Encruzilhadas. Mas, em outras encarnações, ele diz que teve a oportunidade de ser um índio. E é como Caboclo das 7 Encruzilhadas que eu quero me apresentar. E o que chama muito atenção aqui nessa parte da história da Umbanda é que por que aquele espírito que teve muitas encarnações, ele veio por várias e várias encarnações, por que ele resolveu apresentar-se como caboclo? Mesmo que ele tinha sido o Frei Manuel de Malagrida, ele poderia ter se apresentado de outra forma, mas não, ele quis se apresentar como Caboclo das 7 Encruzilhadas. Então, a partir dessa apresentação, nasce aí então a Umbanda com o espírito de acolher e identificar como um nome simbólico, né? Todas aquelas pessoas que precisam, que necessitam. Assim nasce a Umbanda. E naquele momento também o Caboclo das 7 Encruzilhadas foi questionado várias vezes, né? Uma das perguntas é: o que você quer aqui? O que você espera aqui? E ele diz que ele vem com a missão de trazer uma religião, porque não basta vocês fazerem a diferença aqui na Terra, vocês querem levar essa diferença para o outro mundo, além da Terra. Então eu venho trazer uma nova religião na qual todos poderão se manifestar. Com os que mais sabem, nós vamos aprender, e com quem menos sabe, nós vamos ensinar. E a nenhum nós vamos renegar. Assim, então, nessa nova religião de Umbanda, nesse momento exatamente que a Umbanda que ela é divulgada e anunciada. Outra pergunta que fazem ao caboclo: e qual será o nome da sua igreja? E ele diz: vai se chamar Tenda Nossa Senhora da Piedade, porque assim como Maria recebeu Cristo nos seus braços, a Umbanda acolherá os filhos no seu seio. Assim, então, a Umbanda foi anunciada, exatamente como havia anunciado no dia 15 de novembro, lá na Federação Espírita do Estado de Niterói. Então, no dia 16 de novembro de 1908,
partes dos médiuns que estavam ali na casa e na vizinhança, estava presente, começou ali a se manifestar, então, pela primeira vez, para comandar o ritual, o caboclo das 7 encruzilhadas, ele se manifestava. Ele começa a dar as diretrizes do ritual, explicando para sua família como iria proceder os trabalhos naquele dia, então, no dia 16, que seria o dia seguinte, conforme o caboclo anunciou. E naquele momento, Zélio incorporava então Pai Antônio, né? No dia seguinte, Zélio incorpora o Pai Antônio ali na casa de Zélio. Foi realizada então uma mesa, como que eram feitas as sessões espíritas. No momento que o Preto Velho incorpora, ele sai da mesa e vai para o canto da sala, e alguém lhe pede: por favor, o senhor quer se sentar na mesa? E o Pai Antônio diz: não, eu não me sento em mesa, porque mesa é coisa de branco. O nego senta no chão e senta no seu toco. E ali então perguntam se ele queria alguma coisa, o que eles poderiam fazer naquele momento, algo que eles poderiam lhe oferecer, e ele pede cachimbo. Ele diz que havia deixado o cachimbo no toco, que ele era encarnado e que mandasse um moleque buscar. Então daí sai o primeiro ponto também de Umbanda, né, que se conhece. Algumas cantam um pouquinho diferente, mas nós cantamos dessa maneira: meu cachimbo tá no toco, mande o moleque buscar. Meu cachimbo tá no toco, mande o moleque buscar. Na hora da retirada, meu cachimbo ficou lá. Na hora da retirada, meu cachimbo ficou lá. Então esse foi o primeiro ponto que numa sessão de Umbanda se manifestou, né? Então dessa forma surge a primeira manifestação de Umbanda na casa da família do Zélio de Moraes, onde acontece a primeira manifestação, caboclo das 7 encruzilhadas, do Pai Antônio, e ali essas entidades começam a construir um modelo de ritual da religião, que ali seria chamado de sessão. A sessão de Umbanda, na primeira tenda de Umbanda, na tenda espírita Nossa Senhora da Piedade, portanto idealizada em 1908 por Zélio, o caboclo das 7 encruzilhadas, e que durante toda a sua vida, Zélio de Moraes e o caboclo das 7 encruzilhadas diziam que que as pessoas deveriam gravar aquele momento aonde a caridade iria se manifestar. A Umbanda, gente, a Umbanda é uma religião que vem para durar muitos anos, né? Muito e muito tempo. Nós temos muita coisa ainda para discutir de Umbanda, mas o que nós precisamos lembrar é desses princípios que o Zélio Fernandino de Moraes, juntamente com o caboclo das 7 encruzilhadas, nos deixou. Com os que sabem mais, nós vamos aprender. Com aqueles que sabem menos, nós vamos ensinar, e a nenhum nós vamos renegar. Infelizmente, hoje, dia 15 de novembro, nós estamos fazendo 109 anos, 109 anos de Umbanda, e ainda nós, médiuns, sacerdotes, dirigentes e os filhos, os frequentadores de nossas casas, os adeptos, os simpatizantes, ainda não aprendemos a aceitar aquelas pessoas que vêm em busca de auxílio e ouvir, parar para aprender. Infelizmente, estamos quase com 110 anos de Umbanda e ainda não absorvemos para nós esses fundamentos trazidos pelo caboclo das 7 encruzilhadas. Precisamos muito, muito entender que a Umbanda é uma religião espiritualista que prega caridade, pega as palavras de Cristo e quer o bem para todos. E como eu falo sempre nos nossos vídeos, nos nossos comentários, primeira coisa, nós precisamos ajeitar as coisas dentro de casa, pelos nossos médiuns, pelas nossas atitudes. Se quisermos dar sequência a essa maravilhosa religião de Umbanda, nós precisamos sim melhorarmos e crescermos como pessoas, tá bom? Então fica aqui um pouquinho da história da Umbanda, por que 15 de novembro, como surgiu a Umbanda, espero que vocês tenham gostado, tá bom?
Se você gostou, deixa o seu like. Se não gostou, deixa o dislike. Críticas, sugestões, deixa aí no nosso vídeo. Espero que você tenha aproveitado um pouquinho dessa história. É muita coisa para falar, eu só quis fazer uma breve homenagem para a Umbanda no dia 15 de novembro, Dia Nacional da Umbanda. Lembrar também que aqui em Caxias do Sul, por decreto da Câmara Municipal de Vereadores, nós conseguimos uma rua ao qual faremos uma homenagem a Zélio Fernandino de Moraes. Nós teremos aqui em Caxias do Sul a rua Zélio Fernandino de Moraes. Ela vai ser aqui no bairro Santa Catarina e essa rua fará homenagem ao idealizador, ao fundador da Umbanda. Eu acho que é a primeira rua no Brasil fazendo uma homenagem. A nossa comunidade aqui de Caxias do Sul é pioneira em várias conquistas em prol da religião, tá bom? Assim como a Rua Zélio, nós temos também uma praça Lauro de Oxum. O nome é Babalorixá Lauro de Oxum. Eu desconheço outra praça no Brasil que tenha se preste uma homenagem para um Babalorixá, né? Enfim, Caxias do Sul é uma cidade pioneira, sempre buscando inovação. Então espero que você tenha gostado do nosso vídeo. Muito obrigado por nos acompanhar. Curte, compartilha, inscreve-se no nosso canal e faça do Umbandeiros o seu canal da Umbanda, dentro e fora do terreiro. Muito obrigado, meu agô para quem é de agô, meu saravá para quem é de saravá, meu motumbá, meu mucuyu, meu colofé, axé, namastê, saravá para todos.